Bom, sobre o clima da Europa, né, a gente pode notar algumas características de antemão. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é de relacionar a localização do território europeu em relação às suas zonas climáticas, né? Então, a Europa, em sua grande maioria, né, ela pode ser inserida dentro do que a gente chama de zona temperada, tá? Então, quando eu pego essa caracterização, né, ela pode ser inserida no que a gente chama de zona temperada. Temperada aqui, no caso, a gente está relacionando também as zonas climáticas que a gente tem na Terra. Então, a gente estuda, né, a gente sabe que aqui nessa região em especial, a gente tem o Equador, né, o paralelo do Equador. Até o Trópico de Câncer e até o Trópico de Capricórnio, né, vocês devem lembrar disso, a gente tem o que a gente chama de zona intertropical, né, a zona mais quente do planeta, tá? Então é onde você tem a floresta equatorial, o clima equatorial, florestas tropicais, né, tanto no Brasil, na África, na Ásia, entre outros, né? Depois a gente tem uma zona intermediária, que seria a zona temperada, né? A zona temperada a zona temperada do sul, né, que pega ali um pedaço do sul do Brasil, Argentina, Uruguai, e a zona temperada do hemisfério norte. E aí entra a figura da Europa, né? Então, boa parte dos seus países estão dentro dessa zona temperada, tá? E aí a gente pode fazer essa relação com o clima mais ameno na Europa, chegando a ter a ocorrência de neves em alguns lugares e tal. Então, entender a localização, no caso aqui a latitude, né, em que se encontra o território europeu, ajuda a gente a compreender uma característica marcante do clima da Europa, que é o fato de ter um clima predominantemente temperado devido à sua localização geográfica. Tranquilo? Então, isso é um fator importante da gente entender aqui num primeiro momento, né? Por outro lado, a gente vai notar nesse mapa aqui alguns tipos climáticos mais comuns na Europa, tá? E aí, quando a gente fala em clima, a gente tem que lembrar dos fatores e dos elementos do clima, né? Então, sempre que a gente trabalha essa informação, eu preciso retomar isso aqui. Então, geralmente, isso é matéria lá do sexto ano, né? Que é os elementos do clima, né? Aí a gente pode falar que são temperatura, pressão atmosférica, umidade, né? Os ventos e precipitação. Então, qual que é a importância desses 5 elementos? Eles que vão criar o perfil climático. Então, a partir da interação destes dados, é que eu vou fazer a minha classificação climática em clima tropical, equatorial, frio, frio de montanha, etc. Então, isso aqui tem em todo lugar do planeta. No entanto, se você pegar, por exemplo, a temperatura, você vai saber que no Saara, logo aqui embaixo, a temperatura é maior do que, por exemplo, aqui em Oslo, na Noruega, né? A umidade relativa do ar. Então, aqui, provavelmente, em Londres, a umidade relativa é alta, assim também como é na Amazônia, diferente, por exemplo, do Saara. Então, a gente tem que saber disso, né? Do outro lado, eu tenho os fatores do clima, né? Qual é a diferença dos fatores para os elementos, né? Os fatores, eles alteram, digamos assim, o clima numa dada região, né? Então, são variáveis, por exemplo, o relevo, a vegetação, a própria hidrografia, massas de ar,
e as correntes marinhas, né? O que esses caras conseguem fazer? Eles alteram, por exemplo, vou pegar aqui o relevo como referência. Um relevo, você está na montanha lá na Cordilheira dos Andes, ele vai influenciar na redução da temperatura. Então, quanto mais alto, mais frio, né? Faltou aqui o importante, a latitude, né? E a latitude pode ser bem relacionado também à Europa, né? Ou seja, as latitudes mais altas são mais frias do que as latitudes mais próximas ao Equador, né? Por exemplo, há massas de ar. Então, a gente sabe que no planeta a gente tem massas de ar quentes e frias, secas e úmidas. Então, lugares como, por exemplo, o litoral aqui, que tem muita presença de massas de ar, e até mesmo correntes marinhas quentes, né? Vai ter mais chuva, né? No Brasil, vamos usar o Brasil como exemplo, na nossa região vai chover dos meses de setembro a março por causa de massas de ar que vêm da Amazônia. Então, a Amazônia é quente, úmida, então traz essa umidade para a gente, trazendo chuva. Então, os fatores climáticos, eles conseguem interferir na realidade climática, ou seja, no tempo atmosférico de algumas regiões climáticas em especial. Então, no caso da Europa, a gente pode pensar também, né, em duas variáveis importantes para o caso europeu. Uma é a continentalidade e a maritimidade. Bom, como é que isso afeta o clima da Europa, né? Quando eu falo em continentabilidade, eu estou destacando o que acontece muito aqui no interior da Europa, tá? Então, se a gente fosse dar um exemplo geográfico, né? Continentalidade. Então, nessa parte central da Europa aqui, ó, a gente vai ter o clima temperado continental. O que acontece aqui? O clima aqui, ele vai ter estações do ano muito bem definidas, né? Verão, outono, inverno, primavera. E, geralmente, no verão, vai ser mais chuvoso. Por quê? As massas de ar que saem aqui do litoral, etc., elas não conseguem avançar muito sobre a Europa. Então, o relevo atrapalha, a distância também. Então, aqui a gente vai ter uma chuva mais comum no verão, tá? Então, isso tem a ver com o fato de ter uma característica de continentalidade. No Brasil, onde a gente nota isso? No Cerrado brasileiro, lá no interior dos estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, sofrem bem esse efeito da continentalidade. Então, no caso aqui, a gente pode comparar o seguinte: os verões vão ser chuvosos e os invernos vão ser naturalmente mais secos. Agora, quando eu falo em maritimidade, aí já muda um pouquinho a questão aqui. E aí o que a gente vai ter que notar? Essa parte aqui próxima ao litoral, ela já sofre efeito da maritimidade, né? Como assim, professor? Como está próximo do litoral, e aqui no caso das ilhas da Grã-Bretanha, né, Irlanda, Inglaterra e tal, País de Gales, como está praticamente dentro de uma ilha, né, dentro do próximo, cercado pelo mar, então você vai ter muita nuvem, muita massa de ar úmida que vai estar passando por aqui. E um outro elemento importante para entender por que nessa região aqui chove mais são as correntes marinhas, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai ter o efeito da corrente chamada corrente do Golfo, né? Que sai lá do México, o Golfo do México, nos Estados Unidos, e traz aqui umidade, né? Como ela é uma corrente quente, né? Vem de uma região aqui um pouco mais, de latitude um pouco mais baixa, ela traz aqui calor, uma corrente marítima quente, e faz com que chova boa parte do ano aqui. Então, aqui no litoral aqui da Europa, vai chover praticamente o ano todo, as chuvas vão ser mais bem distribuídas. No interior aqui, a gente vai ter uma chuva mais concentrada nos meses de verão. Então, aqui a gente consegue diferenciar o efeito dos fatores climáticos e a relação com os elementos do clima e como é que isso afeta sobremaneira a região, as regiões climáticas da Europa, tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente entender.
Então, falando aqui do clima temperado oceânico, aí a gente agora parte para uma variável importante de trabalhar o clima, que é a questão do climograma, né? Essa representação aqui, ela está falando para a gente duas variáveis importantes aqui, né? Então, primeiro aqui, vocês estão vendo essas colunas que representam a quantidade de chuva no mês específico. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, aqui a gente consegue saber qual mês choveu mais, qual mês choveu menos, tá? Então, aqui a gente pode notar que dezembro choveu mais, na região de clima temperado oceânico. Por exemplo, aqui em Londres, litoral da França, né, Bélgica, Holanda, essas áreas aqui em verde, tá? E os meses que choveu menos, né, foram os meses aqui de abril, março, né, início da primavera no hemisfério norte. Ah, detalhe, como a gente está trabalhando na Europa, as estações do ano na Europa é diferente das estações do ano do Brasil, né? Então, por exemplo, a gente está no outono, né? Então lá está na primavera. Então, quando eles entrarem no verão, a gente está entrando no inverno, e assim por diante. Então, é bom saber disso, porque tem questões de cartografia, tem questões de clima, que podem ser associadas ao entendimento dessa diferença das estações do ano, no hemisfério norte e nas estações do ano no hemisfério sul. Então, é uma informação que eu sugiro vocês anotarem uma linha, né? Se faz uma linha como se fosse dividindo o planeta em dois hemisférios, né? Aí em cima você coloca os meses de verão, outono, inverno, primavera no hemisfério norte, e embaixo coloca no hemisfério sul, primavera, verão, só para ter essa referência de data e período, porque pode ser cobrado, né? Em alguns casos, e não te dá uma data, uma relação direta para você lembrar. Pode falar que no mês de maio, por exemplo, no mês de agosto, lá na Rússia, teve a Copa do Mundo, né? E aí a questão pode estar relacionando, por exemplo, a questão do clima. Aí você sabe que no hemisfério norte, verão é o melhor período para produzir uma atividade como a Copa do Mundo, a Olimpíadas, etc. Só a nível de exemplo, tá? E uma outra informação importante no climograma aqui é essa linha vermelha. A linha vermelha, galera, ela representa a temperatura. Então, eu consigo saber a média de temperatura de cada mês também nas regiões que tinha aqui o clima temperado oceânico. Uma coisa que a gente pode notar é a seguinte, que a relação entre a máxima e a mínima é muito pequena. Então, a gente pode falar que tem baixa amplitude térmica, tá? Então, ó, quando você pega ali o lugar que teve a temperatura mais alta e o lugar que teve a temperatura mais baixa, você consegue definir para mim o que a gente chama de amplitude térmica. Então, também é uma informação importante. Então, aqui a gente tem essa característica, chuva bem distribuída ao longo do ano, baixa amplitude térmica, né? Inverno mais chuvoso, né? E aí pode ter a ver com aqueles fatores climáticos que a gente falou, alguns deles agora. Então, essa é uma realidade do clima temperado oceânico, tá? No caso da região, tanto de floresta, de clima temperado oceânico ou continental, entra a questão do bioma. E aí a gente vai falar o que é um bioma, né? Vocês devem lembrar que um bioma é um conjunto de elementos bióticos e abióticos, né? Seres vivos e inanimados, que compõem um determinado ecossistema. A floresta amazônica é um bioma, o cerrado é outro bioma. Então, aqui a gente está trabalhando a floresta temperada, que pega, né? Se a gente seguir o mapa aqui, ó, ele pega toda essa região aqui, ó, tá? Deixa eu fazer uma linha aqui para poder ficar mais nítido. Então, toda essa região aqui pode ser entendida como área de floresta temperada, tá? Característica desse bioma, galera. Geralmente, as florestas temperadas, elas têm uma característica chamada de decídua ou caducifólica. O que é isso? São árvores que perdem as folhas nos meses de inverno, tá? Então, você já deve ter visto aqueles filmes lá nos Estados Unidos, por exemplo, que mostra as pessoas andando no outono e inverno, aí aquelas árvores começam a ficar marronzadas, amareladas, meio avermelhadas, e aí gradativamente elas começam a perder as folhas. Aqui na nossa região tem algumas espécies que passam por isso, tá?
Então, vocês podem observar algumas plantas agora na paisagem, elas vão estar perdendo folha. E aí, lá na primavera, a partir de, sei lá, setembro, se eu não me engano, elas começam a revegetar de novo. Então, isso é uma característica chamada das árvores que são decida ou caducifólica, né, que perdem as folhas nos meses de outono e inverno, né? Isso é um mecanismo que ela utiliza para poder preservar diante do frio. No caso da questão ambiental, uma coisa que é importante a gente lembrar, que as florestas temperadas, boa parte delas na Europa já estão degradadas, né? Elas já foram suprimidas, né? E o que contribuiu para isso? Primeiro, atividades de extração de madeira, agricultura e urbanização. Como o território europeu é relativamente pequeno, as áreas mais amenas, né, do relevo, do clima em especial, são mais densamente povoadas. Então, a gente tem essas características aí. Em relação aos biomas da Europa, é um que tem uma certa biodiversidade. É lógico, não se compara à floresta da Atlântica, não se compara ao Cerrado, não se compara à Amazônia, mas tem uma certa biodiversidade, e aí chama a atenção as betulas, os almos, os abetos, os carvalhos, que são algumas espécies típicas, né, dessa vegetação, né? Aqui, por exemplo, chama a atenção que a gente tem meio que uma transição, né? Lembra um pouquinho as coníferas no meio de árvores diferentes. Então, tem uma transição aqui em especial. Então, onde tem a floresta temperada, está relacionada ao clima temperado, tá? Aqui a gente está destacando onde ocorre, né, o clima temperado oceânico, né? Então, basicamente, ali no litoral que vai desde a Noruega, passando pela Grã-Bretanha, ali o litoral oeste ali da Europa, né, a pontinha aqui da Península Ibérica, na Espanha. Então, são as áreas onde ocorre esse clima, né, e tem uma grande influência da corrente do Golfo, como eu falei agora há pouco, tá? Há também o clima subpolar, ou clima frio, né, que está bem nas áreas de alta latitude, tá? São essas áreas aqui em roxo em especial, tá? Aqui pode estar mostrando as áreas mais ao sul da Europa, porque aqui está destacando as áreas de montanha. Então, aqui já entra o que a gente chama de clima frio de montanha. Mas, de maneira geral, um climograma que a gente poderia usar aqui, né, de Thule na Groenlândia, você vê o seguinte: você tem as temperaturas máximas aqui nos meses de janeiro, de junho, julho, agosto, né, que é o verão no hemisfério norte, como eu acabei de explicar, e o inverno aqui em dezembro, janeiro, né, e aí com temperaturas na faixa de menos 20, né, temperaturas máximas aqui na faixa de 8, 10 graus aproximadamente. Então, a amplitude térmica até relativamente alta, porém, a gente pode notar um verão curto e um inverno extremamente longo e rigoroso, tá? Então, isso, por exemplo, vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com a taiga, ou a floresta boreal, e a tundra, tá? Então, aqui nós temos duas fotos que representam biomas, tipos de áreas de clima frio, subpolar ou polar, tá? Então, vou falar um pouquinho primeiro aqui da taiga ou da floresta boreal. São florestas que cobrem a Europa, norte do continente americano, e que tem uma boa preservação ainda, né? Porque tem baixa densidade demográfica, apesar de que essas árvores são muitas vezes formadas por pinheiros, cones, né, adaptados para não ficar acumulando gelo, né, neve, e algumas vezes elas passam boa parte do ano congeladas, tá? Em função dos verões mais rigorosos. Agora, numa posição mais ao norte ainda, mais fria, a gente tem a tundra, né, que é uma vegetação aqui herbácea, né? O que é uma vegetação herbácea? Vegetação rasteira, a gente já comentei para vocês a diferença entre a herbácea, a arbustiva e a arbórea, né? Então, aqui a gente está falando de regiões como Alasca, norte do Canadá, né? E no caso da Europa, lá na Noruega, Finlândia, né? Você tem essa vegetação. Aqui a gente está vendo um verão, né? Típico de verão aqui, essa imagem, né? Porque na maior parte do ano vai estar tudo aqui coberto de neve, né? Então a planta consegue se adaptar a esse bioma, essa condição climática. É um bioma extremamente preservado, apesar da sua fragilidade, né? E o que justifica essa
preservação é basicamente o fato dela ter baixa densidade demográfica. Então, como o frio é muito rigoroso, tem poucas pessoas morando, então você consegue mantê-la mais bem preservada, tá? Então, relaciona o clima frio, clima polar, com ou taiga ou floresta boreal, ou a tundra, né? A tundra mais frio ainda do que a taiga e a floresta boreal, porque está mais no extremo norte ou com maior latitude, tá? Aqui uma outra imagem da taiga, né? Então, basicamente, você vai ter ali os coníferas, né? Os pinheiros, como elas são chamados aí. Então, isso aqui a gente está vendo um extremo verão, né? Mas no mês de outono e inverno, isso aqui está tudo branco, com camadas de mais de 2 metros de neve cobrindo aqui o chão, tá? E aqui já é a outra imagem da tundra, no alto verão também, né? São áreas que têm um verão muito curto, né? Então, com 3 meses, essa planta brota, revegeta, libera a flor, a fruta, tudo ali, aquele ciclo reprodutivo dela todo, para depois ela voltar a ser congelada, né? Aqui a gente já vai falar um pouquinho do clima continental, temperado continental, né? Que diferente do temperado oceânico, ele tem uma característica mais singular, mais marcante, né? A primeira aqui que a gente poderia destacar é isso aqui, ó. A relação entre a temperatura máxima, né? Que é a E dizem temperatura máxima e a que o clima, temperatura mínima. dizem que o clima também, esse clima também é mais seco. Isso. Então, o verão, né, a chuva, né, ela é mais concentrada no verão, tá? Tem isso também, gente. Então, aqui a gente pode notar, ó, tá vendo? A temperatura mais alta é justamente aqui nos meses de verão e, consequentemente, está a relação com a maior precipitação. Então, aqui a gente pega um ciclo hidrológico, né? Evaporação, condensação, precipitação. Então, aqui a gente consegue fazer isso mais facilmente no verão, tá? No inverno, a condensação, a evaporação é menor, naturalmente. E o inverno é mais seco um pouquinho, né? Chove-se menos, né? Mas aí você tem uma maior concentração de chuvas no verão, e além do fato de ter uma alta amplitude térmica. Então, você pode notar aqui, ó, quase 20 graus de temperatura máxima, né? Podendo ter uma diferença para mais ou para menos, dependendo da região, mas chega a ter temperaturas a menos 10, né? Então você tem temperaturas negativas também em função disso aqui. Então é uma outra característica. E aqui sofre o efeito da continentalidade, né? Então ajuda a gente a entender aquela diferença das áreas do litoral aqui, né? Aqui outra imagem aqui de floresta temperada, né? A gente falou. Aí tem algumas regiões semiáridas na Europa também, né? Basicamente no extremo leste aqui, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, né? Então são áreas que a gente pode ter formação de alguns climas ligados à questão semiárida, né? Que basicamente vão ser áreas com pouca precipitação, né? Os dias um pouquinho mais quentes, né? Por causa da alta reflectância e as noites mais frias. Uma coisa que muita gente confunde é o fato de achar que deserto só tem área de clima quente, né? E os desertos mais famosos que a gente tem estão em áreas temperadas, né? O Oriente Médio, o Saara e tal, né? Então a gente tem esse contraste também, né? E o que significa uma área desértica, né? É uma área que tem baixa precipitação, chove menos de 250 milímetros por ano, ou seja, a cada 1 metro cúbico cai 250 ou menos, né, litros d'água por ano. Na Amazônia, é 10 vezes mais isso. Na Amazônia, chove-se 2.500, 3.000 milímetros por ano dentro de 1 metro cúbico de área. Né? Então, a gente tem essa diferença aí para entender o que é um deserto e o que não é um deserto. Tá? Aí a gente pode relacionar essas áreas aí às estepes, né, geralmente secas e empobrecidas, vegetação herbácea, né, e alguns arbustos, como esse aqui, também é uma realidade, né. O clima mediterrâneo, esse aqui eu gosto de chamar um pouquinho mais a atenção dele, porque nos últimos anos, né, e a gente até já conhece de outras áreas, de outros tempos, uma realidade que é o seguinte:
O clima mediterrâneo ele está aqui, né, ele está relacionado com a região do mar Mediterrâneo, né? Então, o que acontece, galera? Essa região toda aqui, toda essa parte aqui, ela está com uma dinâmica climática que é a seguinte: você tem, primeiro, uma forte influência de massas de ar. Então, olha só que coisa interessante. No verão, nos meses de julho, agosto, setembro, o vento que sopra nessa região, ela sai do Saara. E o Saara, vocês sabem que ele é quente e seco. Então, os ventos que vão soprar em Portugal, Itália, Grécia, Croácia, né? Mas chama atenção Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que são os países que sofrem um pouco mais com isso, são ventos quentes e secos. Então, quem viaja para Portugal, por exemplo, para meses de agosto, setembro, vai pegar um calor infernal e um calor seco, diferente do nosso verão, que é quente e úmido, né? Que chove mais aqui. E qual é a explicação disso? As mudanças da pressão atmosférica e o vento que vai soprar sai do Saara. O Saara, a gente sabe que ele é quente e seco. Então, isso influencia aqui. Por outro lado, no inverno, já vai ser uma coisa de depressivo. Por quê? Vai chover no inverno. Então, o inverno nessa região aqui, ó, ele é chuvoso, é frio e úmido. Qual é a explicação disso, meu professor? É o fato de em vez de ter ventos do Saara, já vai estar vindo ventos do Atlântico Norte, né? Então, que é frio e úmido. Então, você tem essa relação climática. Então, ver como é que o fator climático aqui, no caso das massas de ar, podem influenciar na dinâmica climática de uma dada região. No caso da questão do verão, aí já entra uma dinâmica ambiental muito significativa, é o fato de que essa região, como vocês podem observar no climograma aqui, ó, o verão ele é seco, né? Então a temperatura fica mais alta e fica seco. Então, por exemplo, como eu estudei em Portugal, eu pude notar lá um verão com 40, 42 graus, assim, muito quente. E essa condição de temperatura alta e de baixa umidade é extremamente favorável ao que a gente chama de ocorrência de incêndios. Então, nos últimos anos, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, principalmente, tiveram vários problemas com incêndios, né? Incêndios florestais, incêndios que chegaram até em áreas urbanas, áreas agrícolas, e que levaram a óbito várias pessoas. Então, isso tem a ver com essa dinâmica climática aqui, e já foi cobrado em algumas provas, em algumas questões de clima, que esse tipo de análise, né? De ter essa capacidade de relacionar a característica do clima e as influências dos fatores naturais, e como é que isso repercute na vida das pessoas, nas atividades econômicas, como, por exemplo, a agricultura, né, que tem que ser irrigada num período, e também os problemas ambientais que a gente tem. Então, é uma percepção que eu tento sempre trabalhar com vocês para tentar enxergar um pouquinho além, e aí chama atenção para esse detalhe que é muito característico aqui na Grécia, Portugal, principalmente, e Espanha, Itália, tá? Tem problema por causa dessa característica climática em especial, né? Inclusive, eu tenho 2 ex-professores que pesquisam muito essa questão dos incêndios ali na região da Península Ibérica, Portugal, Espanha, e também isso acontece aqui na América do Sul, no Chile, né? E no caso do Brasil, né, só para a gente ilustrar, a gente pode pensar no Cerrado, né? Então, agora, nos meses de inverno, vocês podem ficar atentos que deve aparecer notícia de incêndios no Cerrado, porque fica seco, né? O verão nosso aqui é chuvoso, o inverno é seco, então vai dar problema de incêndio em alguns lugares do Cerrado, pode anotar isso aí. E às vezes são incêndios naturais, tá? Não são só incêndios ligados à atividade humana, não, tá? Bom, relacionar aqui agora a vegetação do Mediterrâneo com o clima mediterrâneo. Então, essa região, ela é formada basicamente por algumas florestas pequenas, né? Árvores de pequeno porte. No entanto, a gente vai ter muito arbusto, né? Como a gente pode ver aqui. E é uma vegetação que, em alguns lugares, ela já foi toda suprimida
e a gente consegue ver uma vegetação secundária, né? Na verdade, aquela que era original, ela foi trocada, né? Atividades antrópicas degradaram ela, e aí ela regenerou, mas com a outra característica, com outro aspecto, né? Às vezes com menor biodiversidade, né? Então aqui a gente tem alguns animais que correm risco de extinção e tal. E uma coisa também que chama atenção é que essa região, por exemplo, tendo a Grécia como referência, você tem ali civilizações antigas, né? Você tem regiões como, por exemplo, a Itália, que tem ali também os romanos e tal, civilizações antigas, que desenvolveram métodos de cultivo, de agricultura, que são muito tradicionais, né? Ou seja, são cultivos que seguem desde a antiguidade, que ainda hoje são praticados em algumas regiões, e principalmente por pequenas propriedades, para agricultura familiar. No entanto, essa região ela vem sofrendo um imenso impacto ambiental, porque há um processo de crescimento da agricultura comercial, né, aquela agricultura com máquina, latifundiária, grandes extensões, monoculturas, em detrimento dessas agriculturas familiares pequenas tradicionais. Então aqui a gente tem cultivo de oliveira, frutas, principalmente frutas cítricas, né? Hortaliças, legumes e tal, que vem perdendo espaço para agriculturas como soja, milho, trigo, outros grãos, né? Ligados à agricultura comercial. Então também é uma realidade e chama atenção também sobre o impacto ambiental. E aí, para finalizar, a gente tem um clima frio de montanha, né? Então essas áreas aqui em roxo, né, estão relacionadas aos Alpes, os Alpes da Escandinávia, os Pirineus, né, os Apepinos. Então são áreas de grandes altitudes em que você vai ter uma diminuição da temperatura e, consequentemente, uma redução cada vez maior dos biomas, né? Então, quanto mais alto, mais frio, e os biomas, as espécies de animais também vão ficando cada vez menores, tá? E aí a gente pode notar, né, a escassez de alguns lugares com falta de vegetação frondosa em maior quantidade, como a gente pode ver aqui nas áreas de montanha, por exemplo, nos Alpes suíços aqui, tá? Então, isso é uma condição de adaptação, tá? Então, a gente pode ver isso aí. Então, geralmente, você vai ter floresta na base da montanha e depois vai diminuindo para arbustos até sumir a vegetação, tá? E aí a gente conclui a nossa parte de vegetação e clima, faltando somente a questão da hidrografia, que é um tema